E aí, caros, aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo aqui é um vídeo especial, é um vídeo básico para pessoas que estão iniciando. Nós vamos aqui tentar fazer uma espécie de guia inicial, uma espécie de start para as pessoas que estão iniciando, principalmente no Blazor. Aqui nós vamos abordar o Blazor Server. No canal tem também um vídeo que dá esse mesmo start bem básico, é algo que pode ser evoluído dependendo da criatividade aqui de quem assistir, mas baseado no MVC, que se eu encontrar eu vou colocar um card, ele vai estar passando. Eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível, porque quando você vê o conteúdo você vai notar que, talvez você note que é muita coisa, então eu vou tentar fazer isso em um vídeo só, mas eu não sei se isso vai ser possível. Nesse momento aqui eu não sei quanto tempo vai durar. De repente ocorrem alguns imprevistos. Então, inicialmente o que nós vamos criar é algo bem básico, é uma espécie de to-do list, como você está vendo aqui. E nesse to-do list você carrega uma lista de tarefas, ele ordena essa lista de tarefas pela prioridade. É algo que eu procurei também não colocar muita coisa, para também, não só para o vídeo não ficar grande, mas também para não dificultar. O ideal é que você pratique criando, inventando e modificando o que foi feito. Lembrando que programação, desenvolvimento de sistemas não é teoria. Muitos novatos acham que eles precisam entender teoria, saber qual é a definição de .NET, saber qual é a diferença entre .NET e Python, por exemplo, né? Saber a definição de Python, só para dar um exemplo. Não, mas isso aí é importante saber, mas na prática, no meio empresarial, quando você estiver ali com o seu primeiro emprego, o que vai ser exigido é a prática mesmo. O seu chefe ali vai pedir que você faça uma tarefa, vai determinar um prazo para você, logicamente que ele vai saber que você é iniciante, então é um prazo um pouco maior, mas de qualquer maneira, a prática é o que vai importar em desenvolvimento. Procurei fazer um exemplo que não fosse complexo e que fosse simples o suficiente, que desse para fazer num vídeo e que também não tornasse esse vídeo, que se destina a ser realmente básico, mais complexo. Bom, e eu tentei aqui anotar o que nós vamos ver aqui nesse vídeo, tentei fazer uma lista, e nós vamos ver basicamente isso, assuntos praticados aqui. Nós vamos conhecer models, vamos aprender a trabalhar com models aqui, vamos conhecer atributos, relacionamentos, vamos conhecer banco de dados, vamos conhecer aqui o contexto, vamos trabalhar com Entity Framework, nós vamos aprender sobre criação de contexto, tudo com foco no Blazor aqui. Então vamos aprender sobre validações, a Fluent API, você vai saber o que é a Fluent API, services, nós vamos aprender a criar serviços, e aqui também, eu esqueci de colocar, a gente vai aprender sobre serviços e também sobre Dependency Injecting. Nós vamos aprender sobre DI aqui também. Consultas em cima do EF, né? Você aprender a fazer cláusulas where e outras consultas. Nós vamos aprender a manipular páginas Razor e a criar componentes reutilizáveis. Então, você vê que por essa listagem aqui, aparenta que é impossível ser criado no vídeo, só é por isso que a gente tem que correr. Bom, para você se familiarizar com o Blazor, eu diria que você, no navegador, digita, por exemplo, Microsoft Blazor, que ele já cai. Provavelmente a primeira página já é a página, eu diria, a página principal do Blazor, em que eu vou colocar também esse link na descrição. Então ele fala que algumas coisas, a página inicial é bem simplificada, mostra apenas uns poucos pilares dessa tecnologia do Blazor. E aqui nessa parte de documentos, que eu não vou nem entrar nela para não perder mais tempo, você pode obter mais informações. Então, vamos aqui pegar no batente aqui, pegar no código. Então vamos ver aqui como é que está o nosso zoom. Acredito que esteja bom. Minha versão do .NET version é essa aqui, a 7.0.401, só que eu estou pensando em fazer o seguinte, vamos logo pegar a última versão, já que o Blazor sofreu umas modificações, vamos logo baixar, vamos utilizar a nova versão do Blazor, para a gente já começar atualizado aqui. Então, eu costumo instalar o .NET através de um script que eu acho mais prático, um script de instalação. Existem várias maneiras de você instalar o .NET, né? Então, se eu digitar aqui .NET install script, ele vai obter vários resultados aqui, mas num deles, esse aqui, que eu vou deixar o link na descrição, é que você tem aqui uns artigos e tem aqui um que ele chama de scripted install
que a gente vai para cá, eu já aumentei aqui o tamanho das fontes. E o que basicamente ocorre é que nós vamos fazer o download de um script, como você vê aqui, vamos tornar ele executável aqui no Linux, e através desse script nós vamos aprender, você pode baixar várias versões do .NET, inclusive o SDK, inclusive também o runtime. Não é que o runtime aqui no caso, que ele está explicando, é mais para você instalar uma versão de produção. Né? No caso aqui, o que vai interessar para a gente é o SDK. Então, vamos logo aqui copiar esse script. Eu não sei se eu já cheguei a baixar esse script. Vamos aqui copiar. Eu vou ver aqui em que pasta que eu estou. Já estou na minha home mesmo. Então, vou colar. A gente vai fazer aqui o download do script. Vamos limpar aqui para ver se ele colocou no lugar certo. Então, ele baixou aqui ó, o script nessa pasta. E, voltando aqui para o tutorial, ele informa que você tem que tornar o script executável, que nós vamos fazer agora. Nós vamos dar um sudo chmod mais x para tornar ele executável. .NET install. Naturalmente você vai ter que colocar a sua senha aqui, já que você está fazendo um comando como root. Então, apenas para a gente verificar se deu certo, você nota aqui que no caso aqui vai depender do terminal, ele ficou verde e aqui o importante é ter ficado o X aqui que determina que ele é também um executável. Então vamos voltar aqui para o tutorial que ele vai explicar como é que a gente utiliza. Então basicamente, fora as versões de runtime aqui que ele está explicando, que nós não vamos precisar utilizar aqui, basicamente você utiliza um parâmetro /channel e a versão que você vai utilizar. No caso aqui ele está dando um exemplo da 8.0, você poderia colocar qualquer outra versão, dependendo da sua necessidade, a 6.0, a 3.1, por exemplo. Só que ele tem uma aqui que é melhor, porque ele pega a latest, ou seja, que naturalmente deve ser a 8.0 na data de gravação desse vídeo, seria a 8.0. Se você estiver vendo esse vídeo depois, talvez seja outra versão. Então, mas de qualquer maneira, nós vamos pegar a latest mesmo aqui, vamos copiar e vamos colar para a gente tentar instalar, atualizar a versão do .NET. Nesse ponto aqui ele diz que instalou, ele mostra a quantidade de bytes que ele baixou aqui, ele mostra a versão que ele instalou, que como você pode ver é a 8.0, e ele diz que coloca isso no path, só que em alguns testes que eu fiz, por algum motivo ele não coloca, tanto que eu vou até copiar aqui, que pode ser que a gente precise colocar no path. E depois ele salienta aqui que o script não resolve todas as dependências durante a instalação, e para checar as dependências ele dá aqui um link. Outra nota que ele coloca aqui é que, apesar dele dizer que coloca isso no path, ele quer que você faça um source no seu arquivo de inicialização do sistema. No meu caso aqui, eu vou ver qual é o shell que eu estou utilizando, $0, eixo $0. Então, eu estou utilizando o ZSH. No seu caso aí, na maioria dos casos, você vai estar utilizando o bash. Então, eu vou explicar aqui das duas maneiras. Primeiramente, eu vou ver aqui como é que ficou a versão do .NET. Então, você nota que eu ainda estou utilizando a 7.0.401. Inclusive eu vou até ver onde é que está essa versão, porque talvez por eu ter nessa última instalação, ter instalado ele por script, ele pode ter instalado em outro diretório. É porque eu estou utilizando aqui o ASDF e ele puxou para esse diretório aqui. Bom, mas se a gente der um ls... Vamos dar uma levantada aqui. Se a gente der um ls nesse diretório que ele falou, nós temos realmente aqui o .NET. Então, se eu executar esse .NET nessa pasta, /.net, --version, você vai ver que ele colocou a 8.0. Então, nesse caso aqui, eu poderia trabalhar utilizando o ASDF, mas como não é o foco do vídeo explicar sobre essa ferramenta, nós vamos digitar aqui nano. No meu caso é o ZSHRC, como você está vendo aqui. No seu caso, deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Na maioria dos casos, quer dizer, não no seu caso, desculpa, você vai precisar colocar batch.rc. Mas aqui eu vou colocar, como o meu shell é esse aqui, eu vou colocar zsh.rc. Então nós vamos aqui para o final. Vamos colar aqui o endereço para a gente não perder. Eu vou exportar o path. Eu vou atualizar a variável do path, incluindo esse caminho aqui. Então eu vou colocar, inclusive para não dar problema aqui, eu vou colocar ele na frente no path aqui. Eu vou colocar path igual a ele mesmo aqui já,
E no final é que eu vou colocar a variável com o objetivo de não dar conflito com o SDF e evitar problemas no vídeo. Você tem que ver direitinho para não errar esse comando, que é importante. Se você errar, ele pode dar problemas na inicialização do sistema. Então, agora sim eu preciso dar um source lá no CSH, no zsh.rc, e isso aqui equivale a você fechar o terminal e abrir de novo. Caso você queira, você pode fazer também isso aí. Então vamos dar aqui, só para ver como é que ficou. Ele naturalmente aqui inicializa e eu vou dar um .NET --version, e agora nós estamos na versão 8.0 e nós podemos trabalhar tranquilo. Isso foi feito apenas... Você pode estar pensando, mas essa não é a maneira correta de utilizar o ASDF, para quem conhece, né? Mas aqui, apenas para a criação do vídeo, para não perder muito tempo com isso, eu vou deixar provisoriamente dessa maneira aí. Então, eu vou ver aqui se eu tenho já alguma pasta chamada Projects. Eu tenho. Dentro dessa pasta aqui, eu aconselho você a organizar seus projetos em pastas. Então, a gente tem aqui uma pasta chamada Ionic, então nós vamos criar aqui uma pasta chamada Blazor. Como o .NET é bastante extenso, não ficaria assim muito genérico você criar uma pasta .NET para colocar tudo. Então, por ser extenso, você separa por subtecnologias do .NET. Né? No caso aqui, a gente cria uma pasta chamada Blazor e vamos entrar nela, porque é aqui que nós vamos criar nossa aplicação. Então, como eu sempre falo, para você criar uma nova aplicação no .NET, você vai disparar .NET New. Se você deixar apenas assim, se for a primeira vez, ele vai mostrar uma telemetria. Mas o que de costume pode ocorrer é que ele irá mostrar aqui os templates mais comuns para a criação de aplicação .NET. E você nota que no .NET 8 essa lista diminuiu bastante, né? Ele resumiu a apenas 4 templates aqui, onde você tem o Web App, Razor, ClassLib e Console. Sendo que o Web App já é bem genérico e já entra muita coisa aqui, e o Razor também, né? Então talvez seja por esse motivo que eles resumiram. Você pode também disparar o comando .NET New list. Atenção que eu estou dizendo list, mas isso aqui até a versão anterior do .NET era menos list. Eu não sei se foi na versão 8, nessa última versão, que eles trocaram esse comando para list apenas. Então é new list que você vai digitar. Mas ele aceita também, não sei se por compatibilidade, ele aceita também o comando antigo que eu tinha colocado aqui. Então, se você digitar o comando assim, você vai ver uma lista mais abrangente de templates, que inclusive eu aconselho você a dar uma olhada, é muita coisa mesmo, tem muita coisa interessante, como por exemplo, não sei se ainda tem aqui, nós temos Angular, que eu não estou vendo aqui. Talvez eles tenham mexido nessa versão, talvez eles tenham tirado e colocado outras coisas, né? Sem falar que aqui essa lista você pode fazer download, ela não é uma lista fixa, você pode incrementar essa lista com outros tipos de projetos. Bom, mas vamos limpar aqui e vamos criar nosso projeto. Então, .NET New, você pega um dos itens daquela lista, no caso, o nome agora, antigamente ela era Blazor Server, você digitava assim, se você tiver numa versão anterior do .NET, você vai digitar dessa maneira aí. No caso aqui, nós vamos criar uma aplicação baseada no Blazor Server. Eu tenho aqui um vídeo no canal que explica os novos tipos de renderização, de render modes do Blazor, que saíram na versão 8 do .NET. Se eu conseguir encontrar esse vídeo, eu vou colocar também um card aí na descrição. Mas só que no .NET 8, você agora digita apenas Blazor. E esse "-O", que simboliza output, é o nome da pasta que a gente vai querer criar. Por exemplo, nós vamos colocar o nome to-do list e vamos criar a aplicação. Bom, uma vez que foi criada a aplicação, nós vamos entrar na pasta, ele cria essa pasta aí. Vamos subir aqui um pouco e vamos codificar utilizando o Visual Studio Code. Você pode também fazer esse exemplo num Visual Studio normal, Visual Studio 2022, por exemplo. E também o fato de eu estar utilizando aqui Linux, no caso aqui eu estou utilizando o Ash Linux, também não vai ocasionar modificação nenhuma. Você pode estar aí no Mac, pode estar no Windows, em qualquer sistema, que a codificação aqui não vai ser afetada e nem a prática dos exemplos que vão ser mostrados aqui, do código que vai ser mostrado aqui. Então, como eu estou aqui no WSL, ele fez aí o download do VS Code Server for x64. Não sei porque que ele fez esse download, porque eu achei que eu já tinha isso instalado, mas tudo bem. E ele abriu aqui já a aplicação criada
no Visual Studio Code. E como eu trabalho com perfis, então ele está aqui no perfil Default, eu vou colocar aqui no perfil .NET para que ele carregue as extensões referentes a esse tipo de perfil, ou seja, extensões que são necessárias para desenvolver .NET. Quanto a esses perfis, aqui no canal eu também explico como é que você cria esses perfis, eles são bem interessantes, e também vai rodar um card aí na descrição. Eu estou falando muito desses cards, mas lembre-se que no final do vídeo aparece também umas sugestões de vídeos que tem a ver com o que eu falei aqui. Então você tem que ter atenção no final do vídeo, que uma dessas sugestões pode ser que seja uma das que eu estou falando aqui. Então ele está pedindo aqui para eu dar um reload. Vamos abrir aqui a página principal de projetos, vamos tentar aqui dar um zoom. Acredito que as fontes desse tamanho aí estejam boas para você, para mim estão enormes aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer é logo executar a aplicação para ver se, sem mexer em nada, se está tudo ok. Então, .NET, para você executar a aplicação, você dispara .NET. Você pode disparar .NET Run, isso aqui é mais utilizado numa aplicação console, mas numa aplicação web você pode disparar .NET Watch. A diferença é que no Watch, quando você faz qualquer modificação na aplicação, principalmente para você que está trabalhando com layout de tela, que é importante você ver lado a lado a janela do navegador do layout e a janela do código que você está modificando, no Watch ele reflete essa modificação no navegador. Ele cria uma espécie de hot reload que a cada vez que você salva, ele vai atualizando o navegador. Então, ele já abriu aqui a aplicação, é uma aplicação bem simples, de costume daqui do .NET. Uma aplicação Blazor, ele utiliza mesmo na versão 8, o template bem parecido com o template da versão 7, em que ele tem aqui uma página inicial, tem aqui um contador, e tem aqui que a gente chama de Weather Forecast, que ele mudou aqui o nome, simplificou para Weather. Que é como se fosse uma tabela de temperaturas, é uma espécie de exemplo que ele dá apenas para você iniciar com o Blazor. Então nós vamos por hora colocar isso aqui, porque nós ainda vamos fazer algumas coisas no código aqui. Eu já abri no navegador, ele pergunta aqui no caso se eu quero realmente abrir a página do navegador, acho que a gente pode fechar aqui e vamos dar um Ctrl C para parar. Então, eu estou indo rápido aqui, mas você pode pausar o vídeo, é porque tem muita coisa para ser abordada e eu não queria que o vídeo ficasse muito grande. Então, o que ocorre é que nós vamos apagar algumas coisas. Outra mudança do .NET, a versão 8.0 do Blazor, da nova versão do Blazor, é que ele não cria mais, ele criava antes aqui uma pasta chamada Pages, né? E ele colocou agora tudo dentro da pasta Components, inclusive a pasta Pages também está aqui, dentro da pasta Components. É bom eu já explicar logo nessa versão, na versão nova, para você já aprender com informação atualizada, né? Então, de qualquer maneira, algumas coisas nós não vamos precisar aqui. Por exemplo, aquela página Weather que a gente viu aqui, nós não vamos precisar, então vamos dar um delete nela aqui. Já vamos começar a excluir algumas coisas. Outra coisa que nós não vamos precisar aqui, aquele contador que ele mostra, nós vamos também excluir. Vamos ver aqui o que a gente precisa mais excluir. Layout. Acredito que por hora seja só isso. Vamos ver se causou algum erro essas exclusões. Aqui no layout, na página Nave Menu, nós tínhamos os links para essas páginas que nós excluímos aqui. Então nós vamos retirar esses links. Ó, você vê que é um link para Counter e um link para Weather. Então nós vamos tirar esses links também. Vamos deixar só o link da home e vamos salvar. Você pode também dar o comando .NET Build sem precisar executar para verificar se está tudo ok. Então se você der aqui o comando .NET Build, a gente vê se esqueceu alguma coisa. Então como você pode ver aqui, 0 warnings, 0 erros. E no comando .NET Run ou .NET Watch, ele já faz o .NET Build, inclusive ele faz também o .NET Restore, que é um comando que serve para quando você adicionar um novo componente aqui no arquivo de projeto, o que ele está dizendo aqui? Você precisa instalar... vamos instalar aqui o DevKit, é aconselhável realmente você instalar aqui o DevKit. É estranho porque eu achei que eu já tinha ele instalado.
mas vamos instalar aqui. Pronto, foi bem rápido, que eu acho que ele até já estava instalado. Então, sobre o .NET Restore é para você, quando você coloca um componente aqui, porque você pode também inserir no arquivo de projeto, você pode inserir componentes aqui. Nós vamos aprender um jeito melhor de fazer isso, né? Você pode inserir componentes aqui e depois que você inserir uma linha com componente, você pode dar um .NET Restore. Lembrando que esse comando ele já faz quando você dá o build, inclusive ele parece estar instalando agora, está meio estranho aqui, mas acho que ele está atualizando. Vamos voltar aqui para o terminal. Mas o que interessa para a gente aqui, acredito que a gente possa dar esse comando agora, apesar da atualização aí, .NET Watch. Ele pergunta se eu quero abrir aqui no browser, vamos dizer que sim. Então ele já abriu aqui, resumiu bastante a página, então ficou apenas o menu Home, nada mais, está bem simples mesmo na aplicação para a gente começar a trabalhar. Bom, acredito que ele já tem instalado essas dependências, nós vamos fechar tudo aqui e vamos aqui para o menu. Uma coisa falar, já que ele está instalando aqui extensões, é até bom realmente eu mostrar, deixa eu colocar aqui @installed. Eu vou mostrar por alto aqui as extensões que são importantes você utilizar para desenvolver no .NET. Então, tem esse .NET Install que eu não lembro bem se ele instala automaticamente, né? Mas de qualquer maneira, se você não tiver ele instalado, é importante você instalar, porque ele já instala todas as extensões que são realmente importantes, que eu ia falar aqui, na verdade. Então, já está até parte da lista aqui, mas você pode, as extensões importantes, você pode instalar aqui essa C Sharp, não é? Principalmente essa .NET, desculpa, essa C Sharp Dev Kit, que é a nova extensão que foi criada há pouco tempo aí, para que você consiga desenvolver aplicações .NET no Visual Studio Code. E essa extensão, ela, se eu não me engano, ela já instala outras extensões que são importantes, né? Então essa C Sharp aqui você também precisa instalar. Outras que são um pouco acessórias, mas que são muito importantes. Auto Close Tag eu costumo utilizar, que é assim, quando você está trabalhando numa página HTML, que às vezes é necessário, Rails ou sei lá, você abre uma tag HTML e ele já fecha para você. Né? Essa auto rename aqui, ela faz a mesma coisa, só que quando você muda o tipo de tag para, por exemplo, de div para parágrafo, para P, por exemplo, ele já muda o final da tag também, para evitar que você tenha esse problema. Algumas dessas coisas o Visual Studio até de maneira nativa já faz, mas eu tô apenas dizendo aqui que se você sentir falta de alguma extensão, você pode seguir aqui. Eu posso ter esquecido de algumas aqui, mas as básicas são essas daí. Então vamos voltar para cá e vamos continuar. Bom, pegando aqui nosso roteiro, a gente vai iniciar falando sobre models. É o seguinte, os models, eles são uma espécie de maneira de você trabalhar com as tabelas e os objetos do banco de dados, mas se utilizando de orientação ao objeto. Quando você utiliza models, você trabalha, manipula objetos do banco de dados, porém se utilizando de programação, de instâncias de classes, etc. Nós vamos ver isso aqui na prática. Para uma aplicação maior, o ideal é que você trabalhe com não só com models, mas com view models e também com DTOs. No nosso caso aqui, para a gente ser mais rápido e também mais básico, para a gente não tentar dificultar o exemplo, nós vamos trabalhar só com models. Então, é boa prática você, já que essa aqui é uma aplicação de uma camada só, porque existe também aplicações que são multicamadas, em que você cria várias aplicações, uma para o front-end, outra para serviços adicionais, outra para manipulação do banco de dados, etc. Você pode criar várias camadas numa aplicação só, mas aqui, por exemplo, ficar mais simples e básico, nós vamos trabalhar com apenas uma camada. Então, mas mesmo trabalhando com uma camada, é uma boa prática você criar uma pasta models, onde você vai colocar ali os objetos, eu diria as classes que são relacionadas a seu modelo de dados, né? Ou seja, em outras palavras, as classes que são relacionadas ao acesso e manipulação de banco de dados. Então nós vamos colocar aqui, criar uma pasta models, e dentro dela nós vamos criar o nosso primeiro model, que nós vamos chamar de, vamos criar aqui um file, vamos chamar de todo.cs, eu já vou até copiar aqui o nome que nós vamos precisar. E um model nada mais é que uma classe. Então nós vamos criar aqui um public class todo
E aqui nós vamos criar as propriedades, e essas propriedades, quando nós incluirmos aqui o Entity Framework, nós vamos chegar nessa parte, elas vão se tornar campos no banco de dados. Esse to-do aqui vai se tornar uma espécie de tabela no banco de dados. Só que você não vai operar, você não vai manipular essa tabela utilizando instruções SQL que antigamente eram utilizadas para manipulação de banco de dados. A gente vai trabalhar a nível de instâncias, objetos, da maneira que você normalmente costuma programar. Então, nós vamos começar aqui a inventar os campos para essa tabela. É um costume sempre utilizado você criar uma propriedade chamada ID. Né? Então, o Visual Studio Code às vezes ajuda quando você digita prop e dá um tab, ele já preenche algumas coisas para você. Isso também ocorre no Visual Studio mesmo, no Visual Studio 2022 e outras versões também. É padrão você chamar essa primeira propriedade de ID. Toda tabela precisa de uma chave primária. Não é? Então, por convenção de nome, se você criar uma propriedade em um model do Entity Framework no C# e chama essa propriedade de ID, ele vai autodeterminar que essa propriedade aí, se ela for um número inteiro, é um campo de autoincremento no banco de dados, e por ele ter esse nome ID, ele já elege essa propriedade como uma chave primária. Você também tem outras maneiras de, por convenção de nomes, fazer com que o C# adote um campo como chave primária, como por exemplo, você tem essa maneira aqui, se você colocar o nome da classe e ID no final, ele também age da mesma maneira. Você pode colocar qualquer outro campo com qualquer outro nome para ser uma chave primária. Só que nesse caso, você teria que adicionar aqui o atributo key, né, que faz parte do System Component Model Data Annotations. E como não é um nome que faz parte, eu diria, da nomenclatura padrão para o Entity Framework determinar a chave primária, então você teria que colocar o atributo key aqui para informar que você quer que isso aqui seja a chave primária. Eu vou até deixar o atributo key aí didaticamente, mas eu vou colocar o nome como ID mesmo aqui. Então, para um to-do, o que é esse to-do que a gente está fazendo? É um a fazer, né? Como nós vamos criar aqui uma lista de tarefas, isso aqui vai simbolizar as características de uma tarefa. Uma das características importantes para uma tarefa é uma data, né? É a data de criação dessa tarefa. Então, vamos criar aqui prop datetime, e a gente eu costumo programar em inglês, né? Create on date, por exemplo. Então aqui nós criamos a data. Outra propriedade interessante é a prioridade. Então nós vamos colocar aqui, dessa vez eu vou colocar mesmo normalmente aqui. Vou por hora chamar de int, a gente vai já melhorar isso aí. Vamos criar uma priority get set. Se eu errar, eu peço desculpas, eu às vezes costumo errar muito. Precisamos de um título para a tarefa e para uma descrição. É importante ter isso. Então, prop string é do tipo string um title para a tarefa. E também vamos até duplicar aqui, Ctrl Shift seta para baixo. Vamos aproveitar para criar aqui um description para a tarefa. Depois a gente vai ver por que esses campos estão assim grifados aqui. Precisamos também de um campo para informar se a tarefa foi ou não concluída. É importante. E também um campo que seria a data de conclusão dessa tarefa. São dois campos bem importantes. Então vamos prop bool. A gente chama ele de done, que significa se ele for true. Um bool é um campo booleano, né? Ou seja, claro, né? É um campo que pode ser verdadeiro ou falso. Então se ele for true é porque foi concluída. E uma done date a gente pode criar. Então prop datetime também, que ela vai ser campo dateori, done date, a data que foi concluída, né? Seria esse campo aí. A gente pode parar por aqui porque eu já vou dar umas explicações sobre algumas coisas que nós vamos criar aqui para dar uma melhorada nesse modelo. Primeiro que eu esqueci aqui a aplicação rodando, vamos dar aqui um Ctrl C para parar. E vamos até fechar aqui esse console. Bom, primeiramente vamos para essa parte de strings. A partir da versão, se eu não me engano, 10 do C#, as strings passaram a ser tratadas como uma propriedade normal, como um int. Antes disso, você não precisava dizer se um string aceitava nulos ou não. A partir da versão 10 do C#, você tem que informar se a string é nullable ou não. Ela agora é tratada como se fosse uma propriedade comum, como se fosse um int. Então, nesse caso aqui,
para evitar, você tem duas maneiras de evitar que esse campo fique marcado. Como você não está dizendo que ela é nullable, então você vai ter que informar um valor para essa string durante a inicialização, tanto da classe aqui, tanto na definição da propriedade, como no construtor. Então, para você evitar que ocorra esse problema, você pode colocar aqui, inicializar essa propriedade, que é dessa maneira que você inicializa. Do mesmo jeito você pode fazer com essa outra aqui. E você viu que, mas isso aqui é apenas um operador igual, você viu que já resolveu. E você também pode, vamos retornar aqui, você pode criar aqui um construtor. Se você digitar ctor e dar um tab, ele cria um construtor para você. A gente zera aqui esses parâmetros. Se você inicializar o título com um string, por exemplo, um string vazia, ele iria parar de marcar. Vamos ver por que ele está marcando isso. Ah, agora ele não marca mais na propriedade, né? Então foi uma mudança bem interessante. Ele está apenas lembrando que eu preciso inicializar também um campo, que é o description. Bem interessante isso. Então, se eu colocar aqui o description igual a uma string vazia ou qualquer outro valor que você pode colocar, que seria o valor padrão para esse campo aí. Então você viu que ele desmarcou tanto aqui como aqui. Só que nós vamos fazer o seguinte, não vamos utilizar isso, até porque um model você tem que deixar ele o mais limpo possível. Eu gosto sempre de deixar os models bem limpos, sem códigos adicionais. Você viu que o problema voltou aqui. Então nós vamos sim dizer que essa string é nullable. Outra maneira de você... Eu não sei nem se na versão 8 eles mantiveram isso. Vamos dar uma olhada agora aqui. De você evitar essa mensagem aqui, esse aviso, é você ir aqui no arquivo de projeto, por exemplo, e como você vê aqui, a propriedade nullable, ela está habilitada, ela está enable. Se você colocar aqui disable, que está difícil aqui escrever, e salvar, então o que ocorre aqui, ele talvez demore um pouco, ó, mas deu certo aqui, ele vai parar de reclamar, porque ele entende que você quer tratar as strings da maneira antiga, como o C# fazia há um tempo atrás aí. Só que, como isso já está fixo nas novas versões do C#, então é melhor você deixar assim, porque isso aqui é mais, eles criaram mais para quem, por exemplo, está trabalhando com um código já legado e pretende atualizar para as versões novas do C#, do .NET, e precisa evitar de ter que fazer tantas modificações. Então é mais, acredito eu, por compatibilidade com as versões, com o código legado que você precisa atualizar. Não acredito que tenha sido deixado por causa disso. Então aqui nós vamos, para evitar agora essa mensagem, acredito que de uma maneira, nesse caso aqui, de uma maneira melhor, nós vamos dizer que o title e o description estão nullable, sim. Isso, aí você me pergunta, mas Massos, eu não queria que esses campos no banco de dados, eu não queria que esses campos fossem opcionais, eu queria que eles fossem requeridos. Sim, sim, eles vão ser requeridos, talvez o título, talvez a descrição, talvez não precise, né? Mas não é aqui, não é dessa maneira que você vai dizer para o Entity Framework se um campo é requerido ou não. Nós vamos chegar nessa parte de validações aí. Outra coisa é que a gente, para não ficar um int, vamos dizer que a gente tenha tipos de prioridade. Então aqui nós vamos aprender um pouco sobre enum aqui. Você tenha tipos de prioridades, alguns tipos definidos de prioridade. Logicamente que existem várias maneiras de você fazer. Esse prioridade poderia ser algo cadastrado no banco de dados também, mas para simplificar, a gente vai criar aqui 3 tipos de prioridade e nós vamos para isso nos utilizarmos de um enum. Então nós vamos criar aqui um public enum. Vamos chamar ele aqui de to-do priority. Fechar aqui. Aí nós vamos criar aqui uma prioridade urgente. Vamos definir ela como 1. Vamos criar aqui uma prioridade important. Vamos definir ela como 2 e uma casual. Fica aí a seu critério definir os nomes que você queira. Aí. Então nós criamos esse enum aqui e o que ocorre é o seguinte, o nosso tipo de dados aqui, ele vai passar a ser o enum que nós criamos. Então ele vai ser to-do priority. Então isso significa que esse campo aqui, ele vai assumir esses valores agora no banco de dados. E você vai aprender porque que na codificação, sempre que possível, é sempre bom você criar enums, porque eles facilitam o entendimento do código.
Então, outra coisa que eu comecei a notar aqui é que nós não temos namespace aqui. Então eu não gosto muito de trabalhar assim, ao ar livre, sem namespace. Isso aqui você pode ignorar, é mais para quem conhece mais do C Sharp. Mas eu vou aqui forçar a barra e vou criar aqui um namespace, né? Eu vou criar aqui um namespace porque eu gosto de separar. O que é um namespace? Eu vou até falar aqui. É uma maneira de você separar logicamente uma aplicação. Não é? Por exemplo, aqui eu vou colocar, como o nome da nossa aplicação é To Test, tá aí, ele até está ajudando. Eu vou dizer que nós estamos no namespace To Do List Models. Os namespaces eles não precisam mais ter uma tag abrindo e fechando, né? Se você fizer dessa maneira, ele já subentende que, ele já entende, desculpa, que esse namespace é para todo o arquivo aqui. Então o que é que nós fizemos? Nós separamos, o que nós fizemos aqui foi separar tudo que está aqui dentro no namespace models. Você viu que ele bateu com o nome da pasta. Muitas vezes coincide dos namespaces você fazer igual ao nome da pasta, mas não necessariamente. A pasta é uma separação física. O namespace é uma separação lógica que você não precisa necessariamente obedecer à separação dos arquivos lá. Mas é uma maneira de você organizar o código criando namespace. Para que toda a aplicação, tudo que você crie, principalmente quando a aplicação cresce, se você deixar em apenas um namespace ali, ou seja, sem namespace, pode causar problemas durante o desenvolvimento. Esse caractere aqui simboliza que um campo pode receber nulo ou não. Então, no caso das strings, se você disser que uma string não é nula, ela não pode receber nulo, ou seja, se você tirar esse caractere, você precisa inicializar. Mas você pode fazer com que outros campos, você pode determinar que outros campos possam aceitar nulos ou não, como por exemplo o campo datetime. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que esse campo doNeDate ele só precisa ser preenchido. O campo datetime, ele por padrão, ele tem que ter um valor. Ele não está reclamando aqui porque o campo datetime, por padrão, ele tem um valor que é a mínima data possível do .NET, que a gente simboliza, não sei se vai dar para fazer aqui, por datetime.minValue. Então, o que significa que de qualquer maneira ele vai gravar no banco esse valor mínimo aí, que é uma data muito. É um dia 01 do mês 01, do ano 01, é uma data bem distante aí para trás. Só que a gente não quer que ele fique assim no banco, a gente quer que ele fique nulo realmente no banco. A gente só quer que esse campo aqui tenha valor se a gente marcar a tarefa como feita. Então nós vamos indicar que ela é no able também. A gente chama que quando a gente coloca aqui esse operador aqui depois do tipo de dados, nós estamos tornando essa propriedade no able, ou seja, ela vai passar a aceitar nula. E nesse caso aqui, por padrão, o valor da propriedade, quando você instancia a classe, ele já vai determinar que o valor padrão para essa propriedade é nulo mesmo, que é o que nós queremos. E nós vamos também aprender sobre relacionamentos aqui. Vamos ver como é que ficou aqui o nosso roteiro? Então, podemos dizer aqui que nós já fechamos essa parte aqui de models. E, aliás, não fechamos ainda, mas já abarcamos, tudo bem? Nós vamos criar aqui, inclusive nós vamos falar sobre essa parte. Nós falamos sobre atributos, né? Nem que seja pouco aqui, porque nós falamos apenas sobre o atributo key. Você pode criar, já que eu já marquei atributos aí, eu não gosto de fazer isso, mas você pode criar atributos, então, tem vários tipos de atributos para dizer, por exemplo, que um campo é required. Então eu estou querendo dizer que esse campo é obrigatório. Então, respondendo até aquela pergunta, apesar de eu ter colocado no able aqui para o título, ou seja, eu estou aceitando nulo, eu posso dizer, através de um atributo, que esse campo aqui é required. Ou seja, quando essa tabela for criada, o Entity Framework vai marcar esse campo como not null. Ele não vai aceitar nulo, ele vai dar erro se você não preencher. Não é? Então, existem vários outros tipos de atributos que você pode dar uma procurada por exemplo, .NET EF Attributes. Então, você pode evoluir melhor no assunto, mas o fato é que foi proposital que a gente falasse pouco aqui sobre atributos. Isso porque eu não vou nem deixar esses atributos aqui, porque como eu falei, eu não gosto que o model tenha muito código em cima do model e eu gosto que ele fique o mais limpo possível. Só está aparecendo aqui esse using aqui apenas porque, por questões didáticas, eu deixei esse key aqui. Mas não era nem para ter esse uso desse namespace aqui, se não fosse esse key que eu deixei didaticamente. Então nós vamos até mesmo tirar esses atributos aqui, porque nós vamos definir isso de outra maneira. Vamos ver aqui onde nós paramos.
Vamos falar agora sobre relacionamentos. Então, eu vou criar aqui um relacionamento básico, apenas para a gente explicar sobre relacionamentos de maneira básica. Você está vendo que eu estou demorando demais já nessa parte só de models aqui. Nós vamos criar aqui um outro model, que eu vou chamar aqui de category.cs, é a extensão do arquivo C#. Então, como eu disse, um model é uma classe, então public class, vamos colocar com o mesmo nome lá, category. E essa aqui eu vou passar bem rápido, ele vai ter uma propriedade ID, que você já sabe o que é, né? É a chave primária. Aqui nós não vamos colocar atributos, vamos passar direto. E ele vai ser um model bem simples, vai ter apenas um ID e um description. Então nós vamos criar uma outra propriedade aqui, que é do tipo string, e vamos dizer que o nome dela é description, ele já está até preenchendo aí para mim. E vamos dizer também que ela é nullable, que você já entendeu sobre isso. Então nós temos aqui um model que é chamado, uma classe chamada category, que nós temos duas propriedades, ID e description, que por padrão o ID vai ser uma chave primária. E aqui você vê que eu não fiz using de nada aqui, né? Eu não estou importando nenhum namespace, o que significa que essa aqui, na minha opinião, é a maneira certa de você criar um model. E o outro aqui, repetindo, só ficou dessa maneira aqui, importando outras coisas, porque didaticamente eu deixei isso aqui, que eu posso até inclusive comentar para ficar melhor e retirar isso aqui porque não há mais necessidade, né? Aqui, pronto. E vou até aproveitar e copiar o namespace, porque como isso aqui está dentro de models também, nós vamos também organizar no mesmo namespace, que é dentro do namespace models. Esses namespaces você pode criar, entre aspas, como se fosse sub-namespace, subdiretórios. Dentro de models você pode criar aqui mais um sub aqui, alguma coisa, né? Entendeu? E assim por diante. É uma maneira, como eu disse, uma maneira lógica de você separar o seu código, organizar seu código. Só que nós criamos essa classe aqui e criamos essa classe ToDo, mas como é que a gente vai fazer o relacionamento de uma para outra? O Entity Framework faz isso de uma maneira bem interessante, se utilizando de convenção de nomes. Você tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou explicar aqui da maneira mais simples, que é o seguinte: como esse model, o nome desse model aqui é categoria, category, desculpa, vamos até copiar aqui ele. Se você criar aqui um campo prop int do tipo int, já eu digo por que é int. Category ID no final, pronto. Criando isso aqui, por convenção de nomes, não é só isso. Calma que eu vou finalizar aqui o resto. O C# vai ver que nós temos aqui um model também chamado category e você acrescentou o ID no final. Desculpa que eu errei aqui. Pronto, você acrescentou o ID no final. Por que nós colocamos como int aqui? Porque aqui no category ID, a chave primária dele é um int. É do tipo int. Então, aqui tem que ser do mesmo tipo. Então, se você duplicar essa propriedade e criar também uma propriedade chamada category aqui, que é também do tipo category. Qual é o tipo category? O tipo category, se eu colocar o mouse aqui, ou então se eu pressionar o Ctrl e clicar em cima, você vê que ele vem para cá. Então, ele é esse tipo aqui, entendeu? Do mesmo jeito que nós fizemos com o enum, nós estamos fazendo com esse category aqui, só que isso aqui não é um enum, isso aqui é uma classe também. Então, nós estamos dizendo que estamos criando aqui uma propriedade chamada category, que ela é do tipo category. Ficou meio confuso porque o nome é parecido. Mas o que importa é que esse nome aqui bate com o inicial desse aqui. Então, dessa maneira, por convenção de nomes, o C# vai criar um relacionamento em que um to-do vai ser relacionado a uma categoria. Ou seja, uma categoria pode apontar para vários to-dos, né? É um relacionamento de um para muitos aqui que está sendo feito. Mas se eu quiser deixar dessa maneira que eu criei aqui, eu estou dizendo que o campo ID, category ID, desculpa, é obrigatório no banco de dados. Se você não quiser que seja obrigatório, você pode colocar o bom e velho nullable aqui, que a gente já conhece. Se você colocar esse campo como nullable, é bem interessante, é bem prática a maneira que o C#, que o .NET, que o Entity Framework trabalha, né? Então, bastando colocar esse nullable aqui, ele já fica opcional. Ou seja, quando você pode criar um to-do, apesar de existir o relacionamento lá com a tabela de categorias, mas você não é obrigado a... Pode ser que tenha to-do sem categorias, é isso que eu estou querendo dizer. Então, mas de qualquer maneira a gente quer que... Deixa eu ver aqui. A gente quer que seja obrigado, sim.
E ele está marcando aqui porque, para aquele mesmo motivo do Noable, eu teria que inicializar isso aqui com uma categoria, já que isso aqui segue o mesmo padrão das strings. Então eu vou dizer aqui que ele é Noable, sendo que você dizer que esse de baixo aqui é Noable não vai influenciar no que eu estava falando aqui em cima. Não é a mesma coisa de você deixar aqui o int como um int Noable. Aqui você pode deixar que não vai ter mudança nenhuma no banco de dados. Então vamos salvar aqui e vamos voltar aqui para o nosso roteiro, que já está. Ainda andamos pouco aqui. Bom, caros, eu agradeço pela atenção e nós vamos continuar o que estamos fazendo num próximo vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, eu agradeceria bastante que você curtisse o vídeo e seguisse o canal.